Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro, sou seu catequista aqui das redes. Hoje a gente vai conversar sobre um tema para lá de importante da nossa fé. E que tema seria esse, com base no que a gente está estudando em temática dos santos em geral? A gente vai falar de mediação e intercessão. Muita gente confunde as duas coisas. Hoje a gente vai entender como que elas realmente funcionam, para que a gente não entre mais nessa confusão. Então, sem enrolação, vamos puxar a vinheta e bora lá. A primeira pergunta para a gente começar a montar o nosso raciocínio sobre intercessão e mediação. O que são eles? A mediação e a intercessão, elas são ações diretas de Cristo, ou seja, em ambas tem ação de Jesus Cristo. E elas incluem outras pessoas que são os santos, as orações. Tem 3 parágrafos do catecismo que são basilares para a gente entender esse conceito. E quais são eles? Parágrafo 490 do catecismo, que vai dizer que só Cristo media. Aí depois vai vir o 956, que vai falar que apesar de intercederem, os santos não atendem nossas orações. Muito pelo contrário. E o parágrafo 2683 vai dizer que a intercessão dos santos está presente na oração da igreja, uma vez que nós temos uma coisa chamada comunhão dos santos. Então a gente já entendeu aqui o conceito principal dos dois, de mediação e intercessão. Então agora vamos começar a adentrar nos dois mais profundamente para a gente entender como funciona. O primeiro, a mediação, que somente Cristo exerce. Vou usar aqui nesse vídeo o exemplo de um prefeito e dos seus secretários. Aqui Jesus é o prefeito e os santos secretários. Jesus Cristo, enquanto mediador, ele quem faz a realização dos milagres, atende os pedidos, as preces e por aí vai. E é uma fonte direta da reconciliação do homem com Deus. E a gente pode lembrar do seu sacrifício lá na cruz por nós. Porque ninguém, sem ser ele, teria o poder de perdoar os nossos pecados com a própria vida. Ninguém, exatamente ninguém. Portanto, pessoal, a mediação de Cristo é necessária e insubstituível. Um exemplo, eu posso rezar 20.000 terços ajoelhados nos pés de Nossa Senhora Aparecida. Meus pedidos que eu fizer rezando esses 20.000 terços nunca, jamais vão ser atendidos se não tiver intervenção de Cristo. Isso que é mediação. A gente vai pedir, ele que vai atender pela intercessão dela, que é o que eu vou explicar daqui a pouquinho. E o parágrafo 480 do catecismo vai falar que ele une diretamente e definitivamente Deus e a humanidade. Porque é uma conversa, digamos assim, entre nós e Deus. A gente pede, ele vai acolher, vai analisar se realmente isso é necessário ou seria frutuoso para nós e vai atender. Eu sempre também gosto de usar o exemplo da mediação como sendo o Sol. O Sol tem luz própria quando a gente estuda isso lá em ciências. Ou seja, Cristo sendo o Sol da igreja que ilumina o seu corpo místico, que somos nós, igreja, ele é a fonte de graça, tem luz própria. E o exemplo que a gente tem, gente, de mediação, a redenção na cruz, que como eu falei, ninguém poderia fazer senão ele, e o perdão de nossos pecados através do sacramento da reconciliação, quando fazemos um ato penitencial, e por aí vai. Então a gente entendeu que a mediação quem faz é Cristo, porque ele é como o sol, tem luz própria, poder próprio para fazer isso. Agora a intercessão, que tem a participação dos santos. Como eu falei, eu vou rezar para Nossa Senhora Aparecida pedindo, por exemplo, a cura de um câncer. Nossa Senhora Aparecida vai acolher essa sua oração e vai entregar para Jesus. Que é como está falando aqui. Ela ouve nossas orações, ela ou qualquer outro santo, e vai apresentá-la a Deus, só que não vai atender. E isso faz parte da comunhão dos santos. E o parágrafo 956, de novo, olha o que ele vai falar.
Eles vão oferecer nossas orações a Deus, mas não vão forçá-lo a atender. Quem vai decidir se vai atender ou não é Deus. Aí Apocalipse 5, do 8 ao 14, se a gente ler e resumir, ele vai falar da apresentação das orações a Deus pela intercessão dos santos. Vocês verem que a comunhão dos santos, a intercessão, está prevista desde lá da Bíblia. Os santos, a gente pode comparar a Lua. Por que isso? Quando a gente estuda ciências, a gente não aprende que a Lua não tem luz própria, mas reflete a luz do Sol? É exatamente assim com os santos e com Cristo. Os santos, não tendo poder para atender, eles vão refletir a nossa oração em Cristo, que vai atender. Ou seja, isso é intercessão. Eles vão pedir por você e Jesus vai atender essa oração. Então agora a gente já entendeu a diferença entre um e o outro. Mas agora um ponto. Por que a intercessão ela não vai contradizer a fé? Porque, como eu já falei, sem Cristo não tem intercessão, porque ninguém, a não ser Ele, tem o poder de operar milagres. E não tem mediador paralelo, vamos deixar isso muito bem claro. Um exemplo, atendem Jesus e Nossa Senhora ao mesmo tempo. Não. Sempre quem vai atender é Jesus. O santo só intercedeu. Aqui de novo o exemplo do Sol e da Lua. Mas eu coloco também outro exemplo. Nossas cidades temos os prefeitos e temos os secretários. O secretário, ele pode aprovar um projeto? Não. Ele pode apresentar o projeto para o prefeito, mas quem vai aprovar é o prefeito. Aqui também, Deus é o prefeito, os santos são os secretários. E isso vai ser complementado pelo parágrafo 970. Porque a intercessão deles não vai diminuir a mediação de Cristo, muito pelo contrário, vai fortalecer a comunhão entre a igreja, a comunhão entre nós membros da igreja, que é uma comunhão que não acaba quando nós chegamos no céu ou quando vamos para o purgatório. Agora, questionamentos comuns. Os santos substituem a Deus? Não, porque como eu já expliquei, quem atende é Cristo. E eles podem ser fonte e origem de graça? Não, porque toda graça vem de Cristo. Caso contrário, a própria igreja estaria se contradizendo ao falar isso. E agora, aquela pergunta polêmica. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu esta frase aqui. Ah, mas eu não posso pedir diretamente para Deus? Pode, porque se a gente parar para pensar, nunca foi imposto que você tem que pedir intercessão dos santos. Só que, por que tem a intercessão dos santos? Que Deus quer usar os outros também para operar as suas obras. Nós somos instrumentos de Cristo. E a igreja, como eu já expliquei, é um corpo. Todos os membros dependem uns dos outros. Por um exemplo, para o meu corpo se deslocar, eu preciso das minhas pernas. Para mim poder manipular um celular, eu preciso das mãos. Para mim poder me alimentar, eu preciso dos dentes, da boca, das mãos. Ou seja, do mesmo modo funciona a igreja. Um membro está intercedendo pelo outro. E 1 Timóteo 2, versículo 1, também já está orientando aqui. Orar uns pelos outros. Ou seja, intercessão e mediação são pontos importantes da comunhão da Santa Mãe Igreja. Eles não podem estar em patamares iguais. Cada um tem o seu patamar. Então é isso, queridos irmãos e irmãs. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, inscreva-se, compartilha. Divulgue e comente aqui o que você entendeu, o que você achou mais interessante desse vídeo. Fico por aqui. Deus abençoe todo mundo grandemente. Até o próximo vídeo.